Vamos lá, gente. Então, vamos fazer nossos exercícios aqui, a correção, para a gente fechar esse assunto. Primeiro, sempre vou demorar um pouquinho, porque eu fico com várias telas aqui ao mesmo tempo, eu preciso fazer umas mudanças para poder ler o que está escrito. Número 1. De acordo com as normas constitucionais, o orçamento engloba o recurso dos poderes, órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Aquele orçamento é denominado de orçamento fiscal da Seguridade Social de investimento, base zero ou plurianual de investimento. Qual foi a alternativa aí, gente? Letra A. E aí, o que mais? Show! Joyce, letra A. Leandro, A. Isso mesmo, gente. Letra A. Muito bem. Isso aí. É o principal orçamento, tá? De todos os entes federativos, ele é o maior valor e assim por diante. Segundo, gente, deixa eu arrumar aqui mais uma vez a tela. A lei orçamentária anual compreenderá apenas o orçamento fiscal? Não, né, gente? A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Cancelado já essa aí, né? Letra B. Exclui da Seguridade Social? Como assim? A lei orçamentária anual exclui o orçamento da Seguridade Social? Não. Inclui também, né? A outra. Não pode conter dispositivo que autorize a abertura de créditos suplementares ou a contratação de operações de crédito. Outra questão. Compreende também o orçamento de investimento das empresas em que a União detenha a totalidade do capital social com direito a voto. E aí, gente? Letra E. Discrimina os recursos orçamentários e financeiros para a realização de metas e prioridades pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Qual foi a nossa alternativa aí, gente? Deixei só 3 aí para vocês. Graciene é letra E, Elton vem aqui. Sirlene botou a letra D. Então, gente, a alternativa é a letra E. Vamos conversar aqui umas questões que eu não falei, mas eu botei dentro das nossas questões justamente para a gente conversar. Não pode conter dispositivo que autorize a abertura de créditos suplementares ou a contratação de operações de crédito. Essa é uma exceção que pode ter dentro da lei orçamentária anual. E na próxima aula, que vai ser a nossa aula de créditos suplementares, créditos adicionais, né, vamos dizer assim, que são os nossos retificadores da lei orçamentária anual, nós já podemos colocar na lei orçamentária anual uma autorização prévia de abertura de créditos suplementares. Inclusive, aqui no estado, geralmente já tem uma autorização prévia do legislativo para abertura de 20% em relação ao total previsto, né, de créditos suplementares, a fim de conhecimento. E a letra D, o erro é o quê? Compreende também o orçamento de investimento das empresas, tá certo? Em que a União detenha a totalidade? Não, não é totalidade, é a maioria, tá? A maioria do capital com direito a voto. Não precisa ser toda para você ser considerado uma empresa estatal, tá? Independente. Vamos lá. Questão 3, né? Vamos lá, deixa eu arrumar aqui de novo. O orçamento de investimento, né? Então, baseado no que eu acabei de falar para vocês, o orçamento de investimento, qual é a alternativa? A gente já acabou de ver. Qual seria a alternativa aí? Ótimo, letra E, Graciene, o que mais? E aí? Mais alguém marcou? Leandro? Marcou também letra E. E aí? Leandro Rangel? Sou, exatamente. Então, foi o que eu acabei de falar para vocês. O orçamento de investimento compreende
as empresas em que a União, poderia ser o Estado, poderia ser o município, tá? Quando eu coloco União aqui, poderia ter mudado só apenas o ente federativo, que tenha direta ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto. Precisa ser a maioria com direito a voto, tá? E pode ser direto ou indiretamente. Lembrando que são as empresas independentes. Alternativa, letra E. Essa aí, bem tranquilinha também. Na tela está a questão 2 ainda. Para você? Tá, questão, ou só para o Danilo, gente? Ele falou que está a questão 2 ainda para ele. Vocês estão vendo a questão número 4? Ah, foi? Show. Então, questão número 4. Durante o período durante o qual se exercem todas as atividades administrativas e financeiras relativa à execução do orçamento, alternativa, gente, vou ver aqui que vocês colocaram. 4. Alternativa letra C, 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 mas alguém marcou diferente? E aí, gente? Durante a execução do orçamento, esse período nós chamamos de exercício financeiro. Lembrando que no nosso caso, na administração pública, coincide com o ano calendário, tá? Comum, mas não é obrigado esse exercício financeiro ser igual. Esse aqui bem tranquilo. O orçamento do Brasil é do tipo executivo, legislativo, judiciário, participativo ou misto. Letra E, todo mundo colocando letra E. Exatamente, é o orçamento misto, que é o nosso orçamento. O orçamento público deve ser elaborado e aprovado respectivamente pelos poderes. E aí, quem elabora e quem aprova? Letra A, Silene. Letra B, vamos lá. E aí? Maioria colocou letra B. Então, a letra A, o erro é porque, gente, tem que ser respectivamente. Foi só o que eu coloquei na questão. Por isso que é letra B. Quem elabora, executivo. E quem aprova, legislativo, tá? Isso aí. 6. Vamos lá, avançando. Não, 6 agora não, questão 7. Em relação ao Estatuto Legal da Lei Orçamentária Anual, no Brasil é correto afirmar. E aí? O orçamento é uma lei formal que apenas prevê as receitas públicas e autoriza os gastos, não criando direitos subjetivos e nem modificando as leis tributárias e financeiras. E aí, certo ou errado? Letra B. A LOA é uma lei temporária com vigência limitada a 4 anos, assim como o PPA e a LDO. E aí, gente, a LOA ela tem um tempo de 4 anos, assim como o PPA e a LDO? C. Sendo uma lei formal, isso, falso, né, gente? Letra B. Sendo uma lei formal, a mera previsão de despesa na lei orçamentária anual cria direito subjetivo, sendo possível se exigir por via judicial que uma despesa específica prevista no orçamento seja realizada. Falso, né, gente? Não cria nenhum direito subjetivo, tá? É totalmente apenas autorizativo, sem dar nenhum direito, e o STF deixou isso muito claro. Por ser uma lei ordinária, a LOA não pode ser considerada uma lei especial, isto é, não possui processo legislativo diferenciado e nem trata de matéria específica. E aí, gente? E letra E. Como todas as demais leis orçamentárias, a LOA é uma lei complementar. E aí? Qual foi a alternativa? Viu? É isso que eu tô te falando. O que houve? Oi, Tinha que tô ouvindo reiniciar áudio. as coisas. Quem tá falando aí? Letra A, né? Então, alternativa, letra A. Alguém quer tirar alguma dúvida? Porque eu ouvi uns áudiozinhos. Tudo bem? Então,
quê, gente? Ordinária, né? Não é uma lei complementar. E por ser uma lei ordinária, a LOA não pode ser considerada uma lei especial, isto é, não possui um processo legislativo diferenciado nem trata de matéria específica. Trata de matéria específica só da questão do orçamento, né? Então vamos lá. Queria que eu fosse lá. Oi, tem Mãe, eu já alguém vou falando aí? explicar um Alguém pouco tá pela coisa. com Queria que eu áudio fosse Eu vou lá. te É isso aí. explicar. tá vindo som pra mim. Tô desligando o microfone. Não é porque ela não quer. Vamos desligar. Tá lá no escuro. Vocês conseguem? Oi? Vamos lá então para o próximo. 8. Com base nos direitos das disposições constitucionais sobre o processo de elaboração, discussão, votação e aprovação da proposta de lei orçamentária, é correto afirmar. Essa questão aí, eu vou até pular para vocês, eu posso até dar aqui a resposta, mas muita coisa aí eu não coloquei para vocês e a gente vai estudar posteriormente, tá? E aí, quando a gente estudar posteriormente, eu volto com essa questão. Mas alguém já marcou? Porque tem muitos assuntos que a gente ainda vai ver nas outras aulas. Letra E. Letra A. Letra A. Vi que vocês estão indo bem interessante o caminho. Bom, de fato, vou falar para vocês que a alternativa é a letra A, sim, tá? Mas a gente vai conversar depois sobre essas outras questões de emenda e o processo de elaboração, discussão e votação. Depois eu tinha que ter colocado isso na nossa outra aula que a gente vai ter, tá? Que aí tem muito assunto que a gente vai ver ainda nas outras aulas. Questão 9. Sobre o ciclo orçamentário, essa aqui é bem tranquila, é correto asseverar, né, que embora a Constituição assegure autonomia administrativa e financeira ao Poder Judiciário, a sua proposta será elaborada pelo Poder Executivo. Gente, quem vai elaborar a proposta é sempre o ente responsável. Então, quem elabora a proposta do Poder Judiciário é o próprio Poder Judiciário. O orçamento fiscal e o de investimento constante no projeto de lei orçamentária anual terão suas funções de reduzir as desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. Marilda, você falou isso para mim? E Graciane, tem duas respostas. Será que eu deixei? Não sei. Você falou sobre isso? Não falei sobre isso, então vou falar no final. C. O projeto de plano plurianual deve vigir, né, deve ter vigência até o último exercício do mandato do chefe do Poder Executivo. É isso mesmo, gente? Até o último exercício? Não. Até o primeiro exercício do mandato do chefe do exercício sequente, né? Subsequente. Isso aí, Leandro. A Constituição Federal de 88 permite que emendas ao projeto de lei orçamentária anual sejam aprovadas, mesmo que não contenham indicações dos recursos necessários ao seu financiamento. Gente, emenda pode ter, mas a gente não tem que ter especificidade, né? Não é? Eu acabei de falar para vocês, nada de dotação ilimitada e sem finalidade precisa. Então, isso está errado. E a letra E. Lei de iniciativa do Poder Legislativo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. É uma lei de diretrizes do Poder Legislativo? Não, né, gente? É do Poder Executivo. E aí? Sobrou quem? Olha lá. Letra B de bola, né? E por quê, gente? Isso aí eu não falei para vocês, realmente depois não coloquei no slide, mas assim como, lembra que eu falei para vocês do PPA? O PPA lá estabelecerá de forma regionalizada o quê?
as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. E no momento que eu estou elaborando a lei orçamentária anual, eu vou ter 2 orçamentos específicos. O orçamento fiscal e o orçamento de investimentos, com o objetivo, foco de reduzir essas desigualdades sociais, tá? Então, de acordo com o critério populacional, quem vai fazer isso será esses 2 orçamentos. Vamos lá. O que foi aí? Professora, a resposta da 8 foi a letra E. Não sei. Já foi? Foi a letra A, isso. Show. Então, alternativa a letra B de bola, como vocês colocaram. Pessoal que tinha falado que tinha duas respostas. E aí, Graciene? Tem 2 respostas. Estava em dúvida em qual letra? B e alguma outra? Então, você fala a questão 8, 2 respostas? Qual? Qual que é 2 respostas? A questão 8, por que seriam 2 respostas? Embora a gente não discutiu sobre a questão. Quais seriam as alternativas que eu tiro para você essa dúvida? Ah, show! A letra E tem uma pegadinha aí. Exatamente. Show! Então, vamos seguir adiante. Questão 10. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá constar na Lei Orçamentária Anual. Então, deverá constar o anexo de metas fiscais, a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, a reserva de contingência, o anexo de riscos fiscais, créditos com dotação ilimitada, desde que autorizadas pela Lei de Diretriz Orçamentária. E aí, gente, qual é a alternativa? C de casa, né? O anexo de metas fiscais, a política, o anexo de riscos fiscais fica onde? Hein? Anexo de metas fiscais. Isso, LDO, tá ok? E a letra E tá totalmente errada, né? Deixa eu até falar uma observação para vocês. Aquela que não precisa, a dotação, né? Que não precisa, de fato, eu especificar, né, a precisão de onde vai ser o gasto dentro da minha lei orçamentária anual, é a reserva de contingência, tá? A reserva de contingência, ela vai ser guardadinha ali e eu não vou saber definir para onde que vai exatamente. Vai ser de acordo com a minha necessidade que surgir, tá? Então, a minha exceção de determinar a finalidade, tá? Da precisão do uso é a reserva de contingência. É importante vocês terem isso também em mente. Vamos voltar aqui. Opa, já foi um pouquinho antes. É vedado na lei orçamentária qualquer crédito cuja dotação seja ilimitada, né? Já acabei colocando sem querer para vocês. Questão 12, gente, olha lá. De acordo com o artigo 5º, parágrafo 4º da Lei Complementar, é vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade o quê? Imprecisa, substancial, precisa ou expressa? Ou com dotação ilimitada? Muito bem, com finalidade imprecisa, né? E questão 13. A alternativa incorreta, gente. Qual é a alternativa incorreta? Sua proposição dar-se-á por iniciativa do Poder Executivo. A LOA dar-se-á por iniciativa do Poder Executivo? Sim, não é? A LOA vai dar-se-á pelo Poder Executivo. Então, está incorreta. O orçamento da Seguridade Social tem por objetivo reduzir as desigualdades regionais. Gente, reduzir desigualdade regional, eu falei para vocês qual seria? Orçamento fiscal e orçamento de investimento. Então, essa é a nossa questão errada.
É vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária? É vedado, e a gente conversou até isso também quando a gente estudou no PPA, tá? A lei orçamentária anual é composta pelos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos estatais. Isso aí. Muito bem, a composição do nosso orçamento. E o projeto de lei deverá ser acompanhado de um demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios, benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. É sim, gente, tem que ter esse demonstrativo regionalizado. Então, a nossa alternativa aqui ficou a letra B de bola, né? E por último, qual foi a alternativa aí? Nessa aí? É aspecto, qual é a pergunta? Tá um pouquinho de cada, né? Juntei um pouquinho de PPA, LDO e LOA. Então vamos ler a partir das assertivas, né? Número 1. O plano plurianual deve definir as prioridades do governo durante o período que vai do primeiro ao quarto ano do mandato presidencial. E aí, gente? Certo ou errado? A número 1. Hã? Certo ou errado, gente? É o PPA que define prioridades do governo? Hã? Nossa, quanta gente falando ao mesmo tempo que eu não estou conseguindo nem acompanhar o que vocês estão falando. Show! Isso aí! Errado, errado, errado! Muito bem! LDO, gostei de ver. E aqui é importante, gente, essa LDO ela sempre vai, no caso, quando é o chefe, né? Ele vai conseguir fazer sempre a partir do segundo, né? Porque, por exemplo, o pessoal do governo federal e do estado, a LDO foi elaborada o quê? Ano passado, com base a execução desse ano de 2020, tá? Isso é importante terem em mente também. As prioridades dispostas no Plano Plurianual são estabelecidas em projeto de lei orçamentária anteriormente aprovado pelo Congresso Nacional. E aí, gente? E aí? Também tá o quê? Certo ou errado? Errado também, né? É a nossa LDO também, tá? Terceiro, a lei orçamentária autoriza as despesas de acordo com as estimativas de receita e a previsão de arrecadação, definindo que o Poder Executivo deve submeter ao Congresso Nacional projetos de lei de crédito adicional caso necessite incorrer em despesa acima do limite que está previsto na LOA. E aí? Isso aí está correto, né? Porque existe a possibilidade já de você solicitar já uma prévia autorização, que a gente vai ver até isso na próxima aula. E a questão 4. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei ordinária, válida apenas para um exercício. Essa aí é a polêmica que eu falei para vocês. Como de doutrina maior, entende-se que ela vale apenas para um exercício, né? Ela é apenas um exercício. Só que, como eu falei para vocês, desde o início da sua elaboração e aprovação, ela já está no ano anterior orientando a LOA. Então, assim, há outros doutrinadores que entendem que ela tem uma validade ainda antes, né, do outro exercício, mas como regra geral, ela é válida por um exercício. Então, a nossa alternativa aqui ficou qual letra? Letra E, né? 3 e 4. Vocês marcaram também? Show! Então, fechamos aqui. Deixa eu parar essa.